Glória a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 13, no último versículo. Amém? Graças a Deus. Estamos contentes com o Senhor. Como foi dito já nesta noite, né? Se aqui chegamos, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa caminhada. Sei que pode parecer simples, né? Sair dos nossos lares e estar aqui, mas esse é o último domingo do mês e mais um mês o Senhor tem nos dado vitória para que chegássemos aqui para fazer memória do Senhor, né? Da sua morte, da sua ressurreição, que nos trouxe vida. Aleluia, glória a Deus. Lembrando sempre que Jesus voltará. Amém? E nós estamos aguardando o Senhor. Irmãos, foi falado bastante sobre Jesus aqui, né? Durante o culto todo. E veio ao meu coração falar do Espírito Santo, né? E por isso que eu escolhi esse texto aí também, que nos fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, acredito que todos acharam, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão ou presença, né, do Espírito Santo seja com todos vocês, amém? Glória a Deus. Tem ao meu coração falar um pouco da nossa caminhada, né? Na fé, caminhada cristã, a qual é impossível sem a companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito para nós, é uma pessoa especial, né? E embora eu tenha vindo ao meu coração falar do Espírito Santo, eu escolhi esse versículo para sempre dar a ênfase, né? Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham em conjunto, né? Tem objetivos comuns, né? Trabalham em conjunto na obra que eles estão realizando em nossas vidas, né? Como o Espírito Santo é o companheiro mais chegado, né? Porque ele veio morar dentro de nós, então ele está nos acompanhando nessa caminhada. Não importa que quilômetro você se encontre nessa autoestrada, não importa se ainda não completou 1 quilômetro, se já rodou mais de 800 quilômetros, isso não vem ao caso, porque o amor dele, o cuidado dele por nós é o mesmo, né? E ele tem uma maneira especial e adequada de tratar com cada um de nós. Então a gente não precisa se deixar tomar por demasiadas preocupações, porque quem sabe das coisas é ele, tá certo? E ele está, a Bíblia diz em Gálatas que os filhos de Deus são conduzidos, guiados pelo Espírito Santo, né? Essa é uma das marcas que trazemos conosco, né? Glória a Deus. Gostaria de também de colocar esse Gênesis 1:2, né? Esse texto eu escolhi ele para fazer uma breve. A mensagem vai ser breve, viu, irmãos? É uma mensagem, assim, um resumo, porque se nós formos falar do Espírito Santo, aliás, tem tantas coisas que eu nem falaria, né? Mas por ser muitas, né? Muitas coisas. Aqui eu estou focando uma caminhada no aspecto de servir a Deus também e ao próximo, e também no aspecto de nós sermos testemunhas de Jesus, né? Sermos testemunhas de Jesus, e nós vamos fazer um passo a passo aqui, né? Aí diz aí, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, se movia sobre a face das águas. Por que eu escolhi? É só uma comparação, tá? Não é só uma comparação para que a gente possa traçar uma linha de raciocínio aí. Aqui nós estamos no começo, né? Gênesis, o princípio. E também estamos no princípio aqui da criação de Deus. Ali a terra toda coberta por águas, né? Nesse caso,
e estava sem forma, estava vazia, porque Deus ainda não havia criado as demais coisas para encher a terra, né? Então, qual é a comparação que eu trago aqui? Eu sei que talvez nenhum de nós esteja talvez nesse estágio, vamos dizer, nessa etapa da vida, né? Mas se porventura, né, alguém pensar ou achar, a minha vida está sem forma e vazia, ainda existe trevas, né? Então é importante você crer e saber que nada dessas coisas que você pensa a seu respeito pode impedir o Espírito Santo de trabalhar na sua vida. Da mesma forma que ele ali pairava sobre a face das águas, né? As águas aí também representam tantas coisas boas, né? Que nós poderíamos citar aqui. E ele estava ali já em conjunto trabalhando, né? Na criação. Não é diferente dos dias de hoje. Porque é bem verdade que mesmo para nós que às vezes já percorremos alguns quilômetros, algumas etapas, alguns quilômetros aí na caminhada da fé, às vezes há alguns momentos, algumas situações que a gente se depara que parece que a nossa vida está sem forma e vazia. Pode acontecer isso. Não estranhe. Mas isso não impede do Espírito Santo levar a cabo a obra que Ele está fazendo na minha e na sua vida. Certo? Aliás, Deus é um dos poucos que consegue trabalhar no escuro. É difícil trabalhar no escuro, não é, senhor? Até Jesus falou, né, que a noite vem. Jesus falou para os seus discípulos: trabalhar durante o dia, porque vem a noite e ninguém pode trabalhar, né? Realmente, trabalhar de noite, dependendo do que for se fazer, né? Não se é possível. Mas existe, é lógico, até mesmo no sentido humano, funções que são indispensáveis e que se trabalha à noite. Então, um vigilante que está ali cuidando, de repente, de um estabelecimento, de um prédio, geralmente é à noite que os ladrões vêm, né? Não é assim? Então ele está ali cuidando, sempre atento, para que possa exercer a função dele, tá? Mas, mesmo no sentido espiritual, se há trevas, se há escuridão, isso não impede do Espírito Santo trabalhar. O Salmo 139, o salmista revela, né? Fala que para Deus a luz e a escuridão são a mesma coisa. É óbvio que quando o Espírito Santo trabalha em nossas vidas, mesmo havendo trevas, é óbvio que o objetivo dele é o mesmo objetivo de que se segue o texto de Gênesis, né? Porque no versículo seguinte, Deus falou: haja luz, e houve luz. Tá certo? E a luz do Evangelho já tem resplandecido sobre as nossas vidas. Talvez não alcançou alguns cantinhos ainda, mas esse é o objetivo do Evangelho e de Jesus em nossas vidas, que a luz do Evangelho resplandeça sobre nós, tá certo? Para que não haja treva alguma. Mas se porventura em algum momento você se encontrar num beco sem saída, meio escuro, o Espírito Santo tem solução. O Espírito Santo tem solução para nos tirar dos labirintos da vida e nos conduzir na sua vontade, tá certo? Porque é para isso que Ele veio morar em nós. É uma das funções dele, vamos dizer assim, de nos guiar, né? Tem tantas coisas que poderíamos falar aqui do Espírito Santo, né? Ele quer nos guiar com qual objetivo? Nos guiar a toda a verdade, nos conduzir à verdade. O Espírito Santo não quer ninguém enganado. E nós temos esta riqueza de Deus, essa possibilidade de vivermos a liberdade que o Espírito Santo nos dá através do conhecimento da verdade, tá certo? Glória a Deus. Passando para uma outra... eu pedi para colocar Provérbios 4:18, né? Coloca Provérbios 4:18 para que possa concluir essa parte aí da caminhada, né? Vamos dizer assim, concluir essa ideia, porque quando a gente fala de trevas, tem pessoas que se assustam. Mas como, irmão Ronaldo? Pode existir ainda trevas na vida de algum filho ou filha de Deus, na vida de um cristão?
acontecer, irmãos. Pode acontecer. Não é o melhor, não é o ideal, mas pode acontecer, né? Mas a luz vence as trevas. Tá certo? A luz vence as trevas. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Tá certo? Glória a Deus. Talvez alguém possa falar: não, irmão Ronaldo, na minha vida não tem trevas nenhuma. Amém, glória a Deus. Mas para chegar à plena claridade, talvez ainda falte alguma coisa. É bom que a gente tenha muitas vezes uma percepção e um senso de que ainda falta alguma coisa, porque senão a gente pode se enganar, né? Amém? Então eu não vou esticar essa ideia, né? Mas espero que nós estejamos sendo completos a cada dia para a glória de Deus, tá certo? Então Deus está caminhando conosco, mesmo quando a gente passa pelo vale da sombra da morte. Amém? Glória a Deus. Tito 3, do 4 ao 7. Aqui também é algo muito importante que o Espírito Santo faz em nós, por habitar em nós, por ter esse cuidado e querer nos levar até o fim da caminhada, né? Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele só vem morar em alguém a partir do momento que a pessoa crê em Jesus, né? Os irmãos entenderam que no texto Jesus tem um papel fundamental aí para que o Espírito Santo desse uma sequência, por assim dizer, a essa obra, né? De nos lavar, de nos regenerar. Quando o Espírito Santo já está dentro da casa, fazendo esse trabalho de lavar, regenerando e renovando, é porque a pessoa já creu, né? Já entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo não tem como entrar em alguém sem que essa pessoa confesse, reconheça, creia, pelo menos no seu coração em Jesus, né? Romanos 10, 9 e 10, né? Se com tua boca, né, confessares o Senhor Jesus, que ressuscitou dos mortos, serás salvos, porque com o coração se crê, né? Certo? Para a justiça, e com a boca se faz confissão para salvação. Então, o Espírito Santo, ele está nesse caminho, né? A pessoa crê em Jesus, reconhece Jesus na sua vida, aí ele começa a trabalhar na vida da pessoa, tá certo? Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Então, essa é uma outra parte que faz parte da nossa caminhada, irmãos. Embora o Espírito Santo tenha um particular, quando eu chegar na parte dos dons aqui, eu vou falar um pouquinho mais desse particular, né? Mas uma das obras, de maneira coletiva, que o Espírito Santo tem com cada um de nós, é nos lavar. Ele está sempre fazendo essa obra. Ele usa a palavra para nos lavar e outras coisas, a manifestação de poder, né? Então ele faz uma lavagem regeneradora, ele é capaz de nos regenerar. Aquilo que o mundo lá fora estragou em nós, porque nós sempre trouxemos a imagem e semelhança de Deus, mas quando andávamos lá fora, foi se degenerando, né? Infelizmente, essa imagem é o que o mundo e o inimigo faz com muitas pessoas que estão lá fora. Denigre, degenera, corrompe. Então o Espírito Santo tem esse papel de fazer essa lavagem regeneradora em nossas vidas e renovadora. Isso é um processo, irmãos, tá? Não é um ato instantâneo, é um processo. Pode até, né, começar com o batismo nas águas, embora, lógico, o batismo nas águas não é um banho, né? Ananias, quando ele foi visitar Paulo, e Deus já tinha falado com ele, né? Quem era Paulo, né? Então, Ananias
Ananias, concluindo, falou assim para ele: o que te detém, né? Levanta-te, lava os teus pecados, ou seja, se batiza nas águas, né? Aceita o batismo nas águas e segue em frente, porque Jesus escolheu para você ser cheio do Espírito Santo e fazer a obra dele, né? Então começa com o batismo, mas o batismo é só um símbolo, né? Mesmo porque o Espírito Santo, ele não depende da pessoa ser batizada nas águas para o Espírito Santo agir na vida dele, tá certo? Não depende, mas é como um sinalizador. O batismo é como um sinalizador, um marco que inicia a vida da pessoa. Então esse processo regenerador e renovador, o Espírito Santo está sempre fazendo em nossas vidas, tá certo? E quem pode falar que não precisa de uma renovação, né? Eu preciso de renovação. Nós precisamos ser renovados. E o Espírito Santo tem essa função e faz essa obra, esse trabalho em nossas vidas, nos renovando, tá certo? Então nós temos que permanecer com Ele no caminho, para que todas essas etapas, esses processos venham cada dia tomar forma em nossas vidas e isso ir cumprindo, né? Sobre os dons espirituais, né? 1 Coríntios 12, 11. Eu não vou falar dos dons, tá, irmãos? Eu vou falar dos propósitos que Deus tem por detrás dos dons, tá? Alguns propósitos que Deus tem, que é mais importante do que ter os dons, é reconhecer esses propósitos e compreender esses propósitos que Deus tem, tá? Um dos propósitos que Deus tem, 1 Coríntios 12, 11, né? Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer, tá certo? Que a gente pode também estender a palavra dons como talentos, né? Como habilidades. Existem aquelas habilidades que são mais eminentes, tanto dentro como fora da igreja, e existem aquelas que são mais, digamos assim, que não aparecem tanto, né? Que não aparecem tanto na igreja. Mas o mais importante de nós compreendermos e aceitarmos é que depende da vontade do Espírito Santo. Nós podemos pedir qualquer dom para o Senhor, mas Ele vai nos dar aquilo que for da sua vontade. O Espírito Santo vai nos dar aquilo que for da sua vontade. Melhor do que quem passa na rua e do que a própria moradia, conhece a moradia quem mora nela. Em certos sentidos, nós podemos dizer que somos uma casa inanimada, mas o Espírito Santo nos conhece muito bem. E é Ele quem sabe os dons que vai nos dar e que nos tem dado. Ele sabe os talentos que vai nos dar, que não vamos correr o risco da negligência de enterrar amanhã ou depois o talento. Ele sabe, tá certo? Não estamos impedidos de pedir os dons. Inclusive, 1 Coríntios 14 fala, né? O apóstolo Paulo fala para os coríntios: logo que vocês estão tão ansiosos por ter dons espirituais, procurem abundar neles, né? Para a edificação da igreja, né? Se eu não me engano, 1 Coríntios 14, 12, se eu não me engano, né? Então, temos a plena liberdade de pedir os dons, mesmo porque também é importante lembrar, né? Os dons são os dons da graça de Deus, né? A gente não pode se achar merecedor porque recebeu algum dom, não associe esse pensamento que, por mais que você busque, por mais que você se purifique, né, para ser vaso de honra e possuir os dons e ser usado pelo Senhor, tudo isso é aceitável, é nobre e é bênção, né? Mas mesmo assim os dons vão continuar sendo os dons da graça de Deus. Deus vai continuar, o Espírito Santo, né, vai continuar distribuindo os dons pela sua graça. Romanos capítulo 12 explica isso. Em casa você lê lá. Inclusive em Romanos 12 nos fala de muitos dons que não aparecem no meio da igreja, mas que estão presentes na sua vida e que principalmente lá fora você pode ministrar esses dons para a glória de Deus e para o bem do próximo, tá certo? Então é importante entender isso aí. Então nós precisamos compreender isso. Quando a gente de repente está buscando um dom e não está recebendo, lembre-se disso. Não depende da sua vontade, não depende da nossa vontade.
depende principalmente da vontade do Espírito Santo. Aliás, nós não somos donos dos dons, tá, irmãos? Nós não somos donos dos dons. Ele é o dono dos dons. O Espírito Santo é o dono dos dons. Tá certo? E há também um propósito muito importante também, que melhor do que ter os dons é entender esses propósitos. Romanos 1 Coríntios 12, do 21 ao 26. Presta atenção nesse texto. 1 Coríntios 12, do 21 ao 26. Glória a Deus. Se nós não entendemos esses propósitos, irmãos, talvez seria até melhor nós não termos dom nenhum. Porque também dom não salva ninguém, viu, irmãos? Se alguém fala assim, irmão Ronaldo, eu não tenho nenhum dom, não sei, parece que eu não levo jeito para nada, não se assuste. Quando Jesus morreu na cruz por nós, nós não tínhamos dons. Tá certo? E ele já tinha morrido por nós, para nos salvar. Então a sua vida e a minha vida é preciosa, com ou sem os dons espirituais. Nós temos valor sim, tá certo? Então vamos lá, ó. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. A cabeça é Cristo, né? Vamos lá. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, tá? E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Até o 26, por favor. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, tá? Então é essa unidade que Deus quer. Essa unidade que o Espírito Santo tem o objetivo de nos conduzir à unidade. Então, os dons são distribuídos segundo a sua vontade para levar o povo de Deus a uma unidade, a uma interdependência. Eu dependo de você e você depende de mim. Todos nós somos interdependentes. Nós sozinhos não somos igreja. Nós somos morada do Espírito Santo, mas igreja, só todo mundo junto, só o coletivo. Tá certo? Então é importante a gente entender isso daí. Ninguém precisa ter, como disse aí, né? Ninguém por ter algum dom necessita, ou necessariamente tem que ter uma atenção especial. Né? Os dons existem para a glória de Deus. Então a gente não precisa ter um trato diferenciado porque tem dom. Todos somos importantes. Aqueles que parecem serem menos importantes no corpo são indispensáveis. Sabe o que é isso? Indispensáveis. Amém? Então, nós dependemos uns dos outros e precisamos ter em mente esse propósito, que Deus fez assim para que houvesse o quê? Para que houvesse união, para que houvesse unidade, que não houvesse divisão do corpo, né? Para ser mais preciso com o texto aí, certo? 1 Coríntios 14, 12. Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, é um lembrete. Tenho certeza que os irmãos já aprenderam esse assunto, né? Mas é um lembrete que de tempo em tempo é importante a gente estar falando, né? Ó, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação da igreja, a edificação para a igreja. Então, um outro propósito, o terceiro propósito que Deus tem, né? Um deles, né? É também a edificação da igreja. Por isso que Paulo insiste, né? Que nós possamos, se nós queremos ter dons, devemos buscar aqueles que promovam a edificação coletiva da igreja, tá certo? Então isso é muito importante. Concluindo, Gálatas 5, 22 e 23, sobre o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Os dons são os dons da graça de Deus, mas precisamos ter em mente esses três propósitos de Deus, né? Respeitar a vontade do Espírito Santo no tocante às escolhas dele para as nossas vidas, o chamado, a vocação, porque ele tem uma particularidade, um trato pessoal íntimo com cada um de nós.
E também tem um trato coletivo, né? A gente percebe que Deus não trabalha em série, né? Como uma linha de montagem de uma empresa, que as pessoas estão ali montando aqueles produtos, tudo um igual ao outro. Deus não trabalha assim, irmãos. Deus tem essa diversidade, mas Ele quer sim a unidade, né? Então, Deus quer a unidade e Deus quer edificar a sua igreja. Os dons existem para edificar a igreja. Então, vamos para os frutos, né? Ou melhor, o fruto. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, não há nenhuma lei, tá certo? Isso sim é que nós precisamos ter em abundância em nossas vidas. É fácil, irmão Ronaldo? Não é fácil, tá certo? Mas o principal interessado e o principal agente em produzir esse fruto em nós é o Espírito Santo. Por isso que nós temos que ficar coladinho nele, né? Temos que caminhar, temos que entender quando ele tem ciúmes de nós. Sabe quando você fica meio triste assim, nós ficamos tristes, e daqui a pouco a gente passa um tempo e, caramba, aquele negócio que eu fiz lá que não era para ter feito. Sabe aquela tristeza? Né? Então, quando a gente chega a esse ponto, é porque o Espírito Santo também está triste. Ele está dentro de nós, ele está triste. E a Bíblia diz para nós não entristecermos o Espírito Santo, em Efésios, né? Então, é óbvio que o Espírito Santo não quer dizer que ele seja melindroso ou ressentido, não é isso, né? Porque se o Espírito Santo, se ele for se entristecer com tudo que o irmão Ronaldo precisa de ganhado, então nem vai ficar em mim, vai cair fora, né? Mas ele, com amor, ele suporta às vezes os meus costumes, os seus costumes, e ele está querendo o quê? Que nós nos alegremos, porque quando ele estiver alegre dentro de nós também vamos nos alegrar. Mas nós temos que ter cuidado para não entristecer o Espírito Santo. Temos que ter cuidado também para não resistir ao Espírito Santo. Sabe aquela queda de braço? A gente não tem que ter cuidado para não resistir ao Espírito Santo, né? Isso aí são coisas que quem convive com o Espírito Santo sabe como é que é. E os irmãos convivem com o Espírito Santo, então não vou entrar numa de explicar, né, de dar detalhes, né? Porque o Espírito Santo, ele é tão íntimo que quando ele quer alguma coisa de nós, mais cedo ou mais tarde a gente entende, a gente compreende. E ele é quem vai nos ajudar, não é ele que intercede por nós em nossas fraquezas? É ele quem vai nos ajudar, vai nos dar aquela força, né, para que a gente consiga mudar o curso, mudar o foco, tá certo? Mesmo porque 2 Timóteo 1,7, né? Deus não nos deu um espírito de medo, mas de fortaleza, amor e equilíbrio, tá certo? Então você tem sim força. Eu também tenho força para vencer, amém? Eu tenho força para mudar o foco, para me manter no caminho, com a ajuda dele, é claro, tá certo? Amor para amar, equilíbrio. É muito importante o equilíbrio na vida do cristão, irmãos. A gente tem que evitar os extremos, entendeu? E principalmente, como que tem que ser a vida do cristão? Não é porque existem coisas que parece que são tão radicais, né? Até existe aquela expressão metanoia radical, né? Que é a conversão. Mas no longo da caminhada a gente vê que tem alguns pontos assim que parece que a gente não consegue alcançar, né? E a gente fica, lógico, naquela luta, né? Fica naquela luta. Mas entenda que a tua vida e a minha vida é produto de um trabalhar de Deus. Talvez a sua fé, o seu ministério não vai ter o alcance que você imagina, mas nem por isso deixa de ser importante. Importante entender isso. Então é importante procurar um ponto de equilíbrio à luz de Romanos 12:3. Paulo fala: olha, ninguém tenha de si mesmo um conceito muito elevado, mas com moderação. Quando a gente não está conseguindo alguma coisa na vida espiritual,
espiritual, nós temos que parar e pelo menos conversar com Deus, vai falar: Senhor, se eu não estou conseguindo e a tua obra na minha vida, a obra na minha vida é o Senhor quem está fazendo, o que está acontecendo? Né? Porque você e eu sabemos o que nós recebemos de Deus, sim ou não? O que temos recebido até agora, né? A gente não sabe o que a gente vai receber, talvez, daqui a um tempo. Pode ser que Deus ainda nos enriqueça com outros dons espirituais. Mas nós sabemos o que temos recebido. Né? Nós temos noção do alcance que a obra de Deus em nossas vidas vai repercutir entre as pessoas e dentro da igreja. A gente tem essa noção. O Espírito Santo nos mostra isso. Isso não quer dizer que estamos impedidos de avançar, mas quando tentamos avançar e não conseguimos, temos que perguntar para Deus: Senhor, já cheguei aonde o Senhor queria? O alcance, o limite do alcance é aqui? Nós podemos perguntar isso para Deus. E olhar para si mesmo com sinceridade, né? Se avaliar com sinceridade, né? Porque se nós não reconhecermos que tem certas coisas que a gente não alcançou ainda, e criar uma imagem de si próprio fora da realidade, fora da verdade, isso não vai resolver, não vai levar a nada, tá certo? Então nós precisamos nos examinar e ter um autoconceito com equilíbrio, moderado, de preferência verdadeiro e sincero, real mesmo, né? Porque nós podemos se alegrar em Deus quando nós nos sentimos muito bem espiritualmente. Isso é uma bênção, né? Mas nem por isso devemos deixar de reconhecer as nossas limitações, as nossas fraquezas, tá certo? Achar um ponto de equilíbrio é uma coisa ideal, tá certo? Que também a gente tem a tendência de esperar dos outros o que a gente vê na gente. Aí já também começa o negócio ficar meio difícil, né? Então a gente tem que compreender e aceitar a obra de Deus na nossa vida e também na vida daquele irmão próximo que convive conosco. O fruto do Espírito Santo marca, não sei se foi colocado porque eu fiquei falando do texto, já foi colocado, né? Tá certo. Marca do quê? Do amadurecimento. Amadurecimento. A Bíblia fala na parábola do semeador de produzir fruto com perfeição. Tá? A palavra do semeador, Lucas. Nós, prosseguindo na caminhada, Deus está nos conduzindo ao amadurecimento. À medida que nós vamos amadurecendo, vai começando a aparecer as características do fruto do Espírito Santo: o amor, a paciência, a alegria. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um de nós aqui podemos levantar a mão e falar: eu tenho essa característica. Porque são características daquele que habita em nós, daquele que produz em nós o seu fruto, tá certo? Mas se porventura você não vê nenhuma dessas características na sua vida, nem por isso você deve abandonar o caminho. Continua na caminhada com o Espírito Santo, porque Ele está nos conduzindo para a maturidade, tá certo? E mais cedo ou mais tarde você vai ver os frutos também na sua vida, ou as características do fruto do Espírito Santo, né? Mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio. Meu Deus, como são importantes essas coisas na nossa vida, né? E o Espírito Santo, Ele está trabalhando por produzir isso em nossas vidas. Temos que permanecer na presença do Senhor. Temos que, como se diz, fazer como Davi, né? Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Este companheiro tão especial, tão íntimo, em relação a qualquer pessoa, ele é mais especial e ele é mais íntimo a nós. Tá certo? Então vamos permanecer na caminhada, vamos procurar compreender, sim, mas principalmente aceitar a obra de Deus em nossas vidas. O Espírito Santo, ele não é egoísta, ele não é tirânico, ele não força a barra. Como disse o profeta, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O Espírito Santo, ele tem o poder até persuasivo, mas ele não vai forçar a barra de ninguém, certo? E antes que você peça, ele já sabe o que você necessita.
Antes que você peça qualquer dom, Ele já sabe o que você necessita, o que a igreja necessita. Então, Ele trabalha buscando que a gente dê liberdade para Ele trabalhar em nossas vidas. Porque onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Tá certo? Então é um dos valores que Ele preza, a liberdade. Amém? Vamos continuar a caminhada, vamos continuar buscando os dons espirituais, sim, mas principalmente aceitando os propósitos de Deus que estão por detrás dos dons espirituais. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, as palmas louvam ao Senhor. Amém? Glória a Deus.